momento, nos colocarmos numa posição confortável, elevando nossos pensamentos e aproveitando essa ambiência de tranquilidade, de paz, né, que nos envolve, e agradecendo. Obrigada, Senhor, por aqui nos encontrarmos, envolvido por esse clima de harmonia, de paz. Obrigada aos nossos mentores, que com certeza nos trouxeram até aqui, a esses guias espirituais desta casa, a esses irmãos, a esses médicos que nos atendem, a esses terapeutas. Obrigada a todos os encarnados e desencarnados que se encontram neste salão. Que possamos, Senhor, não só ouvir as palavras do nosso companheiro Evaldo, mas procurar refletir sobre as mesmas e, de preferência, Pai, que possamos em prática na nossa vida diária. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe e a misericórdia sempre permanente de Maria de Nazaré aqueça nossos corações para que as orientações que nós recebemos nessa casa, elas sirvam, sim, de conduta, de comportamento para todos nós. Porque muitas das vezes nós ouvimos uma orientação, achamos bonita, linda, uma coisa maravilhosa, mas não consegue entrar nem no ouvido, nem ficar arquivado na nossa mente. São orientações que a gente acha bonito, como acha o bonito um sol na manhã, após um temporal, uma flor que desabrocha, mas o dia passa e aquilo já não faz mais parte da nossa realidade. As orientações espirituais, elas têm por objetivo de gravar na nossa consciência a melhor orientação que nos é possível assimilar para cumprir. E falar em consciência, nós lembramos que no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, o senhor Allan Kardec questiona os benfeitores da humanidade. Aonde está escrita a lei de Deus? Se fosse num livro, não está na Bíblia. Eu nunca abro a Bíblia, lógico, eu nunca vou ter conhecimento da lei de Deus, me sinto completamente alheio à responsabilidade de aplicar essa lei na minha vida. Mas os benfeitores, já conhecendo as nossas dificuldades, colocam que, como já murmuraram, né, que a lei de Deus está grafada na nossa consciência. Que consciência? A nossa consciência, no momento em que Deus, na sua misericórdia infinita, nos classifica na condição de espírito, princípio inteligente do universo, ele coloca um chipzinho na mente de nós espíritos, aonde estão a lei de Deus. Não confundam a lei de Deus com os 10 mandamentos. Não é isso. É muito mais do que isso. À medida que nós formos progredindo moralmente, o nosso entendimento da lei de Deus vai tendo uma amplitude maior. A tal ponto que nós vamos fazer como Mahatma Gandhi, que entendia a necessidade da minhoca estar embaixo da terra. Então ele não cavava um buraco alheio à presença da minhoca ali. Por quê? Porque é um ser vivo que representa uma ação, uma criação de Deus. Então, a lei de Deus é algo muito mais abrangente. Por isso que Kardec pergunta também aos benfeitores, lá no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, Kardec pergunta se a lei moral ou a lei divina, qual a diferença das duas, e os Espíritos dizem que não há. Lei divina e lei moral é a mesma coisa, só que o nosso entendimento ainda é muito frágil, muito pequeno para ter esse entendimento. Mas se na 621 Kardec pergunta para nós, para os espíritos, onde está escrita a lei de Deus, e eles respondem na consciência, na contrapergunta A, Kardec questiona assim, se a lei de Deus está na nossa consciência, por que, Alex, nós precisamos que venham emissários para falar dessa lei que está na nossa consciência? E os benfeitores respondem assim, que o Alex esqueceu e desprezou a lei de Deus. Nós esquecemos e desprezamos
O termo é esse, é desprezar mesmo, literal. Por quê? Porque os benfeitores falam que uma vez que eu tenho o entendimento básico da minha conduta como espírito imortal, não aplicar esse entendimento, eu estou esquecendo a origem disso, que é de Deus, a lei de Deus, e desprezando a oportunidade que Deus me faculta de progredir moralmente. Quando nós precisamos sempre de elementos exteriores para fixar na gente algo que intimamente nós sabemos, você parte do princípio que você pergunta a qualquer pessoa em qualquer quadrante do nosso planeta hoje e perguntar para ele, se eu deliberadamente tirar a vida de alguém, o que acontece comigo? Imediatamente a pessoa vai falar, vai ficar preso, porque é um crime. Não é? É nesse sentido que os espíritos dizem que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, não há meios de nós falarmos assim, não, eu errei porque eu não sabia. Não dá para falar assim. A lei, estando estabelecida na nossa consciência, ela quer dizer o quê? Que eu... Não vai embora não, Alex. Sabe o que eu estou falando de consciência? Olha o que o doutor falou contigo. Então, a partir do momento que a lei estabelece que ela está na minha consciência, eu não tenho os argumentos vulneráveis que a gente adora usar, o tipo, eu não sabia. Certa vez, um benfeitor perguntou, numa reunião, qual a finalidade de nós virmos à casa espírita. Poderíamos dar inúmeros objetivos da nossa presença numa casa espírita, inúmeros mesmo. Cada um vai ter o seu, cada um vai colocar a sua interpretação. E ele diz o seguinte, esse benfeitor, que segundo a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, a finalidade de nós estarmos vindo numa casa espírita é para que aprendamos a disciplina de obedecer, que é a grande dificuldade da gente. Então, os benfeitores espirituais, em diversos momentos, nos trazem conceito para que a gente comece a moldurar os nossos atos dentro de um princípio de disciplina. Partindo desse entendimento, me presta aqui, por favor. O espírito de alcunha André Luiz, que o nome dele não é André Luiz, não é? A gente se habituou a falar André Luiz porque foi o título, o apelido que ele usou. Só para poder situar, quando André Luiz, ou quando o espírito se aproximou de Chico Xavier, lá em Uberaba, no final da década de 30, e disse para ele que havia o compromisso de algumas obras explicando a vida no plano espiritual, o Chico perguntou assim, mas qual o seu nome? Ele falou, um nome pouco importa, importa a ideia que eu vou passar. Aí o Chico falou, mas como é que eu vou escrever um livro que não tem nome do autor, né? Aí o espírito falou assim, qual o nome daquele rapaz que está ali? Que era irmão do Chico, que era sapateiro, estava trabalhando na oficina de sapataria que tinha dentro da casa dele. Aí o Chico fala assim, André Luiz. Ele então bota esse nome. Sabia disso? Pois é, tá vendo? É volta à cultura. Então, quando a gente fala assim, não, porque o espírito André Luiz tem espírito, eu tenho até um espírito André Luiz encarnado, que é meu sobrinho. Mas não quer dizer que esse espírito que ditou essa obra, o nome dele seja realmente André Luiz. Evidentemente que hoje nós já sabemos quem é esse espírito, mas eu gosto de especificar isso, sabe, Mário? Porque uma vez um benfeitor questionou assim, você funda uma casa espírita, aí você coloca lá casa espírita, luz e verdade, fé e amor, Jesus sempre presente, está tudo certinho, tudo bem. Aí, Centro Espírita Clarencio. Vocês sabem quem é Clarencio? Clarencio é um dos ministros de nosso lar que auxiliou no resgate de André Luiz e orienta algumas obras e muitas ações de André Luiz, mas só que o nome dele não é Clarencio, não. Não encontra registro desse nome de quem é essa figura. Aí bota Centro Espírita Clarencio. Que Clarencio? Se ele, como entidade, não existe no plano espiritual identificável.
Centro Espírita Bezerra de Menezes. Beleza, a gente sabe quem é, tem dúvida nenhuma. Né? Centro Espírita Maria de Nazaré. Show de bola. Mãezinha sempre em atuação. Então, nós temos que ter cuidado, porque André Luiz falou. Aí alguém pode perguntar, igual aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, me dá a certidão de nascimento dele. Aí a gente vai ficar no sufoco, porque não tem essa base. Então, quando ele fala nessa obra aqui, Conduta Espírita, que é uma obra de 1960, que a nossa irmã Marlúcia leu aqui, um tópico, um capítulo que trata dos médiuns, o objetivo dele não é ditar regras, normas, ou faz isso ou está na rua, não presta, você não serve para nada. Não é isso. É a orientação de como devemos nos conduzir, uma vez que nos intitulamos como espírita. Porque para eu ser espírita, o senhor Allan Kardec dá duas orientações para nós. Ele diz o quê? Que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral. Ou seja, a nossa irmã falou do homem velho. A cada momento, com o conhecimento que eu vou adquirindo, que a doutrina me oferece, eu começo a limitar as minhas ações indevidas que a minha consciência grita. Eu não preciso de ser apontado por ninguém dentro daquilo que eu preciso modificar no meu íntimo. Eu não preciso, porque se eu tenho a lei de Deus na minha consciência, eu promovendo a minha transformação moral, eu vou fazer com que o homem velho deixe de ter uma ascendência sobre a nova proposta que eu tenho e que a doutrina me propõe. Então, se eu promovo a minha transformação moral, o senhor Allan Kardec me dá uma outra responsabilidade para que eu assuma a condição de verdadeiro espírita. Ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que emprega esforços em domar as más inclinações. E eu acho interessante que o senhor Allan Kardec coloca domar as más inclinações. Eu gosto de falar isso para lembrar. Antigamente, muito antigamente, assim, na época da Jane, assim, tinha os circos que tinha leões, tinha feras que eram domadas. A gente não lembra disso, só se buscar na internet. A Jane não, né? Participou dessa brincadeira, não foi, Janinha? Então, o que acontecia? Era uma jaula normalmente redonda, aonde ficava lá dentro o domador com uma cadeira e um chicote, não era? Ele estalava o chicote, o leão pulava de uma bancada para outra, sabe? Não, você já ainda estava na espiritualidade sendo caçada nessa época. Se preocupa não. Pulava de um lugar para o outro o leão, mas tinha hora que o leão dava uma patada, Max, e quebrava a cadeira do domador. Ou então mordia o chicote. O que acontecia com o domador? Virava papá do leão, do tigre, né, do animal selvagem que fosse. Então, o senhor Allan Kardec diz que para sermos verdadeiros espíritas, temos que domar a nossa má inclinação. Domar essa má inclinação, ele está dizendo o quê? Que dentro de mim existem feras que eu tenho que domar, eu tenho que agir pela imposição da força da minha vontade para que essas feras não mais eclodam e eu não agrida, não ataque, não ofenda, não magoe ninguém. E diz-nos Emmanuel no Pão Nosso que para que nós possamos agir domando as más inclinações, nós precisamos da cadeira da obediência e do chicote da boa vontade. E aí nós lembramos da pergunta que o senhor Allan Kardec faz aos benfeitores, e eles perguntam assim: poderia o homem, pelos seus próprios esforços, se libertar das suas inferioridades? A resposta dos espíritos é desconcertante, porque os espíritos respondem assim a Kardec: pode, realizando esforços muito insignificantes. Vou repetir a pergunta. Pode o homem, pelos seus próprios esforços, domar as suas ou mudar as suas imperfeições? Os espíritos respondem: pode, realizando esforços muito insignificantes, faltando para isso
vontade. Ah, quantos ainda não a têm? Então, o objetivo de nós nos colocarmos como espírita, como verdade, porque não tem espírita mais ou menos, nem espírita de fim de semana, não tem, ou é ou deixa de tá bom? Então, para que eu me coloque na condição de espírita, eu tenho que promover uma transformação moral e domar as minhas más inclinações. Ponto. É só isso. Facinho, Marília. Fez isso, está resolvido o problema, a gente vai para Júpiter rapidão. Porém, qual é a nossa grande dificuldade, como dizem os espíritos? Vontade de mudar. Vontade de fazer. Porque a gente se preocupa mais com a opinião daquele que está ao nosso lado do que com o olhar amoroso de Jesus, que me estimula a mudança permanente das minhas atitudes. Mas calma. O esforço pela transformação moral e pela domar as más condutas não é tudo para essa existência, não. Porque a gente não consegue. Não vamos ter a ilusão de acharmos que, como o Carlinho cantou ainda há pouco, a música, que um dia seremos anjos. Não é nessa existência. É um processo de longo prazo, de caminhar dentro de um processo de transformação íntima. Então, se esse livro aqui, Conduta Espírita, ditado pelo espírito suposto de André Luiz, ele vem nos orientar como devemos nos comportar nas mais diversas situações. Na mais diversa. Quem quiser arrumar encrenca, sabe, Leila? Chega em casa, pode baixar na internet, tem em PDF, e começa a ler. Que o André Luiz não deixa passar nada, Alex. Nenhum ponto de observação sobre o nosso comportamento. E hoje, começa a marcar agora, tá? Foi esse preâmbulo. Tá bom? Agora vai começar a aparecer, tá bom, Marluz? E hoje nós vamos falar do capítulo 11 desse livro, que o título é No Templo. Qual a nossa conduta dentro... Ele está falando no templo de uma forma genérica, mas em nosso caso, qual a nossa conduta quando nós chegamos aqui? Eu vou falar algumas situações, não é para vocês não, é só para o Alex. Tá bom? É só para... Gente, deixa eu explicar. O Alex, ele faz palestra em outras casas. E ele foi fazer palestra numa casa lá em Madureira, perto do shopping de Madureira, Arautos de uma Nova Era, a casa. Lá a palestra é segunda-feira à noite. Oi? Não, mas o Mário não faz o que você faz. Fica quieto. Aí, vocês acreditam que a casa lá é bem grandinha, a casa, tem uma afluência bem razoável. O que a Alex faz na palestra? Porque o Evaldo falou isso e isso. O Evaldo fofocou coisa, me botou como médium fofoqueiro. Está na internet. Está na internet. Eu falei, vou me vingar. Eu falei, Jane, marca uma reunião para o Alex quinta-feira de tarde, que aí ele vai vir e não sabe que a palestra é minha, né? Aí eu me vingo dele. Agora que vai, te prepara. Tá bom? Por quê? Eu sou casado com ela, né? Não é com a Norma, não. Tu que está preocupado com a Norma. Tá. Então, no capítulo 11 do livro Conduta Espírita, André Luiz começa assim para a gente. Olha só. André, escutou, Alex? Entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões sem provocar alaridos ou perturbações. Como é que o Alex entra aqui? Oi, gente, tudo bem? Oi? Cheguei agora, estava trabalhando, peguei muito trânsito. Tá bom? Não devemos fazer isso. Por quê? Porque André fala assim, o templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Algum de nós temos dúvidas que os trabalhadores da seara de Jesus estão aqui nos auxiliando nas mais diversas necessidades que nós temos? Alguém tem dúvida sobre isso? Podemos até não visualizá-los, mas não podemos negá-los totalmente. Por quê? Porque se é uma casa destinada a falar do Evangelho de Jesus, foi o Mestre que nos falou, aonde estiver 2 ou mais reunidos o meu nome, eu estarei presente. E como é que se faz a presença de Jesus aqui nesse ambiente? Pelos seus
emissários, pelos seus trabalhadores. Porque aonde estiver, Jesus não falou que ele pessoalmente iria. Aqueles que o representam, aqueles que entendem a vontade de Jesus, estão presentes. Só para que a gente possa entender um pouquinho, o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, ele diz que o doutor Bezerra, isso ele falou no final dos anos 90, se eu não me engano. Ele falou que o doutor Bezerra tem uma falange de colaboradores naquela época de 5.000 espíritos. Trabalham diretamente sob ordem de Bezerra de Menezes. E 500 representam o seu pensamento, Alex, a ponto de darem comunicações como se fosse o próprio doutor Bezerra. Que não há distinção de entendimento e pensamento acerca do Evangelho, podendo falar em nome de Bezerra de Menezes. Nós duvidamos que a figura amorosa do irmão João representa para nós o pensamento de Jesus? Será que ele ensina alguma coisa que é contra o Evangelho de Jesus? Ele nos estimula a práticas que contrariam aquilo que Jesus vem nos ensinar, principalmente os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em algum momento vocês ouviram comunicação do irmão João dizendo que isso não precisa, é coisa do passado, não existe mais? Não. Então, para nós, a figura de irmão João representa a presença de Jesus na nossa caminhada. Então, se nós viemos ao templo, nós não podemos transformar o templo num encontro social, sabe? Numa questão de uma festividade que eu chego lá no Cefac e é aquela algazarra, porque nós ainda temos dificuldade de discernir o que é alegria do que é a euforia. Temos muita dificuldade. Então, assim, o Alex não presta atenção, ainda quer tirar a atenção do Mário. Estão vendo, né? Todo mundo está vendo isso, não está? Cala a boca. Fica quieto. Não, é nós. Nós dois, Alex. Nós dois. Tá bom? Então nós temos que ter... Se eu sou uma pessoa muito séria, que eu sou. Não gosto de brincadeira, né? Minha esposa está ali de testemunha, né? Eu sou uma pessoa muito séria. Por que eu não tenho ainda o conceito da alegria? O Alex fala uma verdade, a doutrina é de alegria, o evangelho é de alegria. Mas qual o limite do Evaldo entre alegria e euforia? O que eu posso transmitir de alegria que um grito de "Oê!" não seja necessário fazer? Então, como eu tenho ainda uma certa dificuldade, eu não consigo ainda, confesso a vocês, porque muitas das vezes eu chego aqui na casa, eu já entro ali, tem alguém que faz assim. Shh. Não sei por quê, é perseguição, mas acontece. Alex também, né? Acontece contigo, né? Normalmente. Aí, mas como o Alex é uma pessoa muito alegre, muito efusiva, bem acompanhado espiritualmente, graças a Deus, não é? Nós temos que dosar o nosso comportamento quando chegamos, quando permanecemos e quando daqui saímos, que é um conjunto de fatores. Para que nós possamos entender, existe uma gama enorme de espíritos que preparam a casa para a nossa chegada. Enorme. Não tem como mensurar quantos irmãos são, mas eu sei perfeitamente que tem 2 ali no portão que se apresentam na condição de franciscano, que quando a gente chega ali, eles nos dão um passe para que a gente possa sentir um pouquinho de conforto para assistir às reuniões que aqui são desenvolvidas. Então, o meu comportamento no templo tem que ser dosado pelo princípio de civilidade. Quando nós formos nos reunir, quando fizermos uma festa, um encontro, aí tudo bem. Mário canta, Alex também acha que canta, beleza, sem problema nenhum. Mas aqui dentro da nossa casa, a conduta tem que ser uma conduta regrada, porque ele fala para a gente que o templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Nós viemos aqui em busca de Jesus. Esse é o nosso objetivo aqui. E o mestre deseja que, ao aqui chegarmos, estejamos em busca de um equilíbrio emocional. Em busca. Porque
caso vocês não saibam, nós estamos encarnados num plano de prova e expiação, aonde a felicidade não existe. Está lá em Deuteronômio e está no livro dos Espíritos também. A felicidade não existe da forma que nós queremos vivenciá-la. Porque a felicidade, para mim, é um conceito, para o Olívio é outro, e para cada um de nós vão ter conceitos diferenciados. Então, temos que saber como nos comportar ao entrarmos no templo. Porque quando chega a Patrícia ou o Max e, gente, menos... Não pode nem cumprimentar os outros. Pode, com educação, com respeito. Porque eu vou falar para vocês um parâmetro para que nós possamos entender o que representa. Digamos que vocês tenham um familiar, um filho, um neto, a esposa, o marido, o pai ou mãe, no CTI de um hospital. No CTI. Num estado extremamente preocupante de equilíbrio da saúde. E quando você entra no horário da visita, a equipe está comemorando o gol do Fluminense. E o seu amor, o seu familiar, está lá com as marcações dos aparelhos todos alterados. Ah, que bonitinho, eles estão comemorando o gol do Fluminense. É isso que você vai falar? Você vai se referir como o quê? Uma equipe desqualificada, que não tem respeito pelo outro, é um local que exige uma atenção, um cuidado, um respeito extremado. A Casa Espírita é um CTI. Para casos graves, de espíritos com transtornos inimagináveis para a gente. E um dia um benfeitor falou para mim, lá no CSX, na minha casa de trabalho, ele falou, sabe o que, Alex? Que o meu riso para aquele que está sofrendo é deboche. Então, se a gente se colocar numa situação do outro, daquele que está num sofrimento, daquele que está numa agonia, daquele espírito que não tem a mínima noção do que está acontecendo com ele, ele vai encarar a nossa euforia como deboche da sua necessidade. Então, por isso que André Luiz propõe para a gente o respeito quando aqui penetrar em qualquer templo. Ele coloca templo, ele não coloca casa espírita, igreja católica, igreja protestante, tenda de umbanda, candomblé, não fala, ele fala templo. O que é um templo? É uma edificação onde se congregam pessoas com o cunho de buscar a espiritualidade. Então, é compromisso, não é porque o Evaldo é espírita, tem uma proposta de mudança de comportamento, se exige a doma dos animais ferozes que eu tenho dentro, que eu vou numa igreja católica ou igreja protestante, e lá eu faço a algazarra. Estarei cometendo o mesmo erro, na mesma intensidade. Dedicar a melhor atenção aos doutrinadores, sem conversação, bocejo ou tosse bulenta, para que seja mantido o justo respeito ao lar da oração. Dedicar a melhor atenção aos doutrinadores, sem conversação. A gente espera, vai embora que hora? Tem carona? No meio da palestra, né? Ou então a pessoa está bocejando. Aí fala assim, que isso, fulano? Não, é doação fluídica. Eu já ouvi essa resposta, já tem. É doação fluídica, né, amor? Já não escutamos isso? É doação fluídica. Eu ou estou dando ou eu estou recebendo. É doação fluídica que você está recebendo para deixar de ser mal educado. É só isso. É só isso. Porque a via de absorção das energias espirituais não é pela boca. Pelo amor de Deus. A doutrina classifica muito seriamente os centros de força aonde possamos aurir as energias espirituais. Então, o bocejo, ele antes é uma falta de educação do que qualquer exemplificação de mediunidade. Eu estou falando porque eu já escutei isso. E até para poder me beneficiar, eu também dei um bocão aberto, eu falei, é mediunidade. Vamos nessa. Mas só que aí você estuda, vê que a sua atitude é muito mais de falta de educação do que qualquer outra situação. Tosse bulenta. Tudo bem, cada caso é um caso, a gente não vai generalizar. Mas se a pessoa está com dificuldade de manter
por causa, às vezes, da coceira que dá na garganta, levanta. Vai até o ambiente externo, tosse, bebe uma água, não tem problema nenhum quanto a isso. Aqui não é que depois que entrou não pode mais sair, não. Aqui não é cemitério, não. Cemitério que é assim, né? Entrou, não pode sair, quem está lá dentro não pode sair. Não é, não. Se a pessoa teve dificuldade de manter um pigarro, uma tosse, levanta. O Max está ali na condução da entrada. Olha, eu vou ali tossir, vou beber uma água. Aí o Max, não, tá disso, pode voltar e sentar. Ele não vai falar assim. Então a gente tem que ter essa conduta de respeito, né? Para que seja mantido justo respeito ao lar de oração. Vocês já entraram aqui com uma dor física ou moral enorme? Eu já. E sentei lá naquele, onde está meu amigo lá de azul, sentei lá naquela cadeirinha, e eu confesso que eu não chorei por orgulho e vergonha, confesso. Mas eu precisava estar aqui naquele momento para que eu entrasse em oração com os amigos espirituais para receber o conforto. Aí, chega alguém do meu lado, senta, viu o jogo ontem? Viu lá? Muito ruim aquele jogo. Ou então viu a novela, ou então viu, pô, a praia estava horrível ontem. A gente não presta atenção no outro quando estamos aqui dentro. Nós achamos que aqui ainda é um encontro social, que ninguém aqui tem problema, vem aqui, porque senão fica Jane e Marilene reclamando no ouvido da gente que a gente não vem. Não, gente, não é não. Aqui é um lugar de oração. É o hospital da alma, tanto para desencarnado quanto para nós encarnados. Certa vez, num tratamento, sabe, Marlúcia? Um irmão, depois que terminou o tratamento, ele virou para o doutor Erma e falou assim: doutor Erma, qual o meu diagnóstico? E o doutor Erma virou e falou assim: baseado nas orientações de Jesus, todos nós somos doentes, porque ele veio para os doentes. Então, por que eu não vou respeitar o outro se está em silêncio, se o outro está quietinho, dentro da sua forma de interagir com a espiritualidade? Respeita, faça silêncio também, tá bom? Porque ele fala assim para a gente: os atos da criatura revelam-lhe os propósitos. Os atos da criatura revelam-lhe os propósitos. Se eu chego aqui sem dar atenção à necessidade do meu próximo, eu estou dizendo que eu estou pouco me importando com a dor do outro. Estou pouco me importando com o problema de cada um. Eu estou mais naquela expressão popular, matei os primeiros meus. E não é essa a proposta da doutrina, não. Aí ele fala, isso aí, graças a Deus, não acontece aqui não, tá bom? Mas evitar aplausos e manifestações outra, as quais, apesar de interpretarem atitudes sinceras, por vezes geram desentendimentos ou desequilíbrios vários. O que André Luiz está falando para a gente? Aplauso não é prática da nossa casa. Eu conheço casas que você termina a palestra, todo mundo bate palma. Fica uma situação meia constrangedora, pelo menos eu assim me senti, porque eu não achei que fiz nada que merecesse aplauso, não. Eu estava falando do evangelho, aplauso deve ser para Jesus, mas Jesus a gente botou na cruz, não é? E quando ele fala aqui, por vezes geram desentendimentos, termina a palestra, que palestra linda que você fez, adorei, amei a sua palestra. Está querendo incentivar o palestrante, não está? Mas se pega um espírito com dificuldade, igual eu e Alex, faz o que, Alex? Peitinho de pombo, de Valdo que me aguarde. Entende? Por quê? Porque o elogio, o André Luiz fala isso em outra página do Conduta, ele fala assim, o elogio é plenamente dispensável no movimento espírita. É plenamente dispensável, porque eu posso estar querendo incentivar a pessoa, mas eu não sei como a pessoa vai receber aquele incentivo, eu não sei, eu não tenho como avaliar. E aí a pessoa fala, também você não vai ficar desmerecendo. Quando, alguns anos atrás, na minha casa de origem, aí a mocidade apresentava o estudo, e terminava o estudo, como eu já tinha passado um pouquinho só da época da mocidade, sabe? Precocemente cabelo branco, vinha sempre o jovem e falava assim, tia Evaldo, gostou? Aí eu, na altura da minha arrogância, falava assim, eu faria diferente. Aí tem o meu anjo bom ali, não é Alex, não é minha esposa. Ali, ela falava assim,
todo mundo faria diferente, porque ninguém tem a mesma opinião. Então, eles pedem a sua opinião, não para que você diga onde eles erraram, mas para que você incentive eles a continuarem. São jovens, são garotos de 19, 20 anos, 16 anos, sabe? Que a gente tem o compromisso de incentivar a tarefa na casa espírita. Aqui, 14 anos, nem parece, né? Não, de mesa, gente, de mesa. Não é de idade, né? Tá bom? Mas se a gente não incentivar o jovem na tarefa na casa espírita, vocês sabem o que vai acontecer aqui com o Cefac? Fecha. Acaba a casa. Então o jovem chega aqui, pelo amor de Deus, não fale aquela frase horrível. Você ainda não sabe de nada. Aí o jovem para falar assim, e tu sabe? Uma jovem chegou perto de mim, Alex, eu nunca esqueci disso, falou assim, seu Evaldo, há quanto tempo o senhor está dentro da doutrina? Você sabe que eu sou um cara humilde, né, Alex? 40 anos. Naquela época, hoje tem mais. 40 anos. Aí na mesma hora eu escutei assim na orelha, né, que é grande, né? E quanto tempo a doutrina está dentro de você? Até hoje isso reverbera na minha alma. Porque cada dia eu percebo que não está ainda. Eu preciso mudar muita coisa para que ela comece a fazer sentido na minha vida. Não é o fato de vir aqui para o Cefac, assistir palestra pública, tomar passe, beber água energizada, passar pelas correntes, passar pela sala de cirurgia que está tudo resolvido, não. Só aumentou a nossa responsabilidade. Só isso. Enquanto eu não entender que eu tenho que mudar meu comportamento, nada disso que eu estou fazendo aqui terá sentido para mim enquanto espírito imortal. Caso vocês não saibam, eu vou falar. Doa quem doer. Todos nós vamos ter que morrer. Não temos para onde fugir. Sabe qual vai ser a nossa dificuldade? Desencarnar. Deixar as coisas da vida física para trás. Esse é o nosso grande problema. Porque eu acredito que quando eu desencarnar, eu vou levar a chave do Cefac comigo e eu vou começar a vir para cá para poder perturbar todo mundo que está aqui na reunião de desobsessão. Se conseguir achar o endereço da casa, é uma maravilha. Por que eu falo isso? Chico Xavier, bem doentinho. Emmanuel se apresentou e ele tinha aquele jeito muito peculiar de falar com o Chico, né? O que é, Chico? Por que você está aí deitado assim? Aí Chico falou assim, seu Emmanuel, o senhor acha que eu vou morrer? Aí Emmanuel falou, com certeza, você vai morrer. E quando eu morrer, o senhor vai estar me esperando? Emmanuel, Chico Xavier, parceria, né? Sabe o que Emmanuel respondeu? Ah, Chico, eu sou muito ocupado. Quando tu perceber que desencarnou, procura uma casa espírita, porque vai ter lá sempre uma equipe espiritual para poder receber os espíritos recém-desencarnados. O que o Evaldo faz? Estrada Pau da Fome, 2482, Beco, sabe? Que eu tenho que gravar esse endereço, pelo menos aqui eu tenho que achar quando eu desencarnar, porque senão eu vou ficar perambulando por aí. Por quê? Porque encarnado eu não entendi o objetivo da casa, que é me educar. É que fazer com que eu tenha uma conduta espírita, que eu não seja, ao invés de ser um trabalhador da casa, eu não seja um que dá trabalho na casa. Encarnado. O objetivo é esse. Aí, olha só que André Luiz fala para a gente. Acostumar-se, olha só, Alex, a não confundir preguiça com timidez. A Jane chega e fala assim, olha, queria convidar você por uma tarefa. Não tenho condições, Jane. Ainda estou muito novinho, novinha aqui na casa. Ainda não reúno condições. Isso aí é preguiça. Isso é preguiça. Porque se fosse timidez real, aí eu olhava para a Jane ou para a Marilene e falava assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas se alguém me ajudar, eu topo. Essa é o princípio da boa vontade. Então ele fala, não confundir preguiça com timidez, ou timidez com humildade. Ainda sou muito inferior. Graças a Deus, você sabe que é. Então trabalha para não ser mais. Porque a humildade, ela não se traduz em palavra. Eu sou muito humilde, gente. Não, isso aí é prepotência disfarçada de humildade. Porque humildade, sabe o que é? Sabe o que é humildade?
Chico dá uma receita de humildade. Humildade vem de humus, que é a terra, certo? E quem é que trabalha lá embaixo da terra para produzir o humus para as plantas? Então começa a ser minhoca. O princípio da humildade é trabalhar no silêncio e não esperar retribuição, porque você já cavucou um buraco e falou, minhoca, muito obrigado pelo seu trabalho. Você já fez isso? Já pensou em fazer? Então, a humildade, ela se estabelece com atitudes e não com palavras. Ou então, quando alguém chega, né, a Marlene chega, chama a atenção da gente por alguma atitude que a gente está tomando indevida, e aí você cala, mas por dentro, quem ela pensa que é? Para mandar em mim. Nunca mais eu volto aqui. Aí a Marlene fala assim, poxa, eu queria ajudar fulano não foi embora, não voltou. Aí a Marlene vai fazer o quê? Vai chorar a noite toda, não quer mais trabalhar porque o Alex ficou aborrecido porque ela chamou a atenção? Ou a Marlene vai estar aqui amanhã de novo na tarefa que lhe compete? Entende? Então, nós temos que ter um discernimento entre timidez, preguiça e real humildade. Porque quando alguém fala assim para você, eu sou muito humilde, ela está confundindo com roupa rasgada, desempregado e passando fome. Está confundido, a gente também confunde. A gente encontra alguém que está lá no final, fazendo malabares, vendendo uma balinha, né? A gente fecha o meu carro não tem vidro elétrico. Então, correndo para fechar. Por quê? Porque não vai ser incomodado por aquele cara humilde. Sabe? E, no entanto, já aconteceu comigo, de um rapaz vir e eu estava com o vidro aberto. Aí eu fiquei com vergonha de fechar. Aí, quando ele chegou, eu já fiz assim. Né? Quando ele chegou perto do carro, ele falou assim, não, tio, quer dinheiro não, é só um abraço que hoje é meu aniversário. Meio-dia me deu uma vergonha, que aquele dia eu não queria nem ir embora para casa, tamanha vergonha, porque eu não sabia como é que ia olhar para a Ivana. Sabe? Porque a gente não consegue fazer distinção entre humildade e timidez ou preguiça. Para a gente acha que é a mesma coisa, e não é. Então, o André Luiz está ajudando a gente, porque ele fala assim, o exemplo do bem começa nos gestos pequeninos. Nos gestos pequeninos. Eu cheguei aqui hoje, ia dar 2 horas. Aí uma irmã falou assim, não tem jeito, tem que lavar aquele banheiro, porque ele está que está. Alguém já chegou aqui e procurou saber onde tem uma vassoura para varrer o pátio? Será que a gente se preocupa de zelar pela casa que nós falamos que é nossa? Onde é a sua casa espírita? O Cefá, que é a minha casa, é lá. Será que a gente se preocupa de zelar pela casa que nós idealizamos como sendo nossa? Será? Evidentemente que ainda não estamos nesse processo tão adiantado. Então, quando chegar alguém, a Olívia chegar e falar assim, Evaldo, me ajuda aqui, bota aqui esse lixo aqui no saco. Eu sou tão humilde que eu vou ajudar a Olívia. Não, eu ainda tive que esperar o convite para fazer. Porque eu poderia ter observado a necessidade, antes da Olívia eu poderia ter feito. Então, aqui, o exemplo do bem começa nos gestos pequeninos. Mais adiante, ele fala assim, oferecer a tribuna doutrinária aqui. Apenas a pessoa conhecida dos irmãos dirigentes da casa, para não acumpliciar-se inadvertidamente com pregações de princípios estranhos aos postulados espíritas. Eu costumo dizer lá na casa que eu estou matriculado, que todo mundo lá pode ser surpreendido, menos os dirigentes da casa. Os dirigentes da casa têm que ter conhecimento prévio do que vai acontecer. Porque quando um palestrante ou um participante da casa vem aqui, pega o microfone, sem comunicar a ninguém, e toma uma atitude, ele está ferindo o princípio da disciplina, da hierarquia. E a casa não é um Manaus sem comando. Nós temos irmãos que dirigem a casa. Ou então chegar lá embaixo, ali na tesouraria ali da cantina, e chegar perto da pessoa e falar assim, me dá aí 20 reais que a Jane mandou. Aí a pessoa, na boa fé, dá. Não, peraí. Alex, tu sabe se a Jane autorizou? O Alex vai falar certamente assim, não falou nada comigo, deixa eu ir lá ver.
verificar. Então, nós temos que ter o princípio da disciplina a começar de nós que somos da casa. Porque aquele, como hoje não tem nenhum visitante, eu posso falar, aquele que chega aqui a primeira vez, ele vai analisar o nosso comportamento e muitas situações vão imitar a gente. Agora, se o meu comportamento é indevido aqui dentro, eu estou dando que exemplo para aquele que chega? Faz o que quer que está tudo certo. Então, nós temos muita responsabilidade a partir do momento que a doutrina nos propõe uma conduta espírita. Esse livrinho, ele fala da nossa conduta diante da política, diante do trabalho, diante das vias públicas, em todos os momentos. Aí eu começo a analisar, começo a ler essa obra, e eu falo assim, gente, é muito raio de coisa para melhorar. Mas eu, pelo menos, tenho que ter a decisão de querer mudar. Não é porque eu chego aqui, um exemplo, né? O Alex, é um cara que eu respeito, é meu irmão, eu amo ele muito mesmo. Não é porque ele toma certas atitudes que ele está me dizendo que eu posso tomar igual, não. Sabe? Nós temos aqui na casa cursos às quintas e aos sábados. Quantos tinham hoje no Livro dos Espíritos, André? Encarnados. André não, Alex. O que houve? Você comprou? Deu o ingresso para todo? Ah, ofereceu café com bolo também? Ah. Por que a gente não procura? A gente chega aqui na casa, ali no lugar ali da cantina, tem 15. Tu vai dentro da sala de curso, se a Patrícia e a Jane não saírem enxotando a gente, literalmente, a gente não entra na sala de curso. A gente não entra. Então, o que eu vim aqui? Só receber? Boca aberta? Sabe? Ou eu vim aqui também para aprender e em determinado momento da minha jornada eu poder também oferecer algo a alguém. Conduta espírita, gente, a doutrina espírita, eu costumo dizer que ela não nos obriga. Essa menina podia ser melhor. Ela mostra ali. A conduta espírita vem me propor que eu posso ser melhor. Eu posso acordar de manhã e falar assim, pô, Evaldo, igual o Trigueiro fala, o André Trigueiro, que é um palestrante espírita da área de ecologia, ele fala assim, tente, invente, cometa um erro diferente, porque cometeu o mesmo erro sempre, o erro da intriga, o erro da arrogância, da prepotência, sabe? Chega até uma hora que tem que cansar a gente. Eu venho aqui para a Casa Espírita, primeiro, que para mim, para o Evaldo, é um pedacinho do céu. Para mim. Eu não tenho o direito de transformar isso aqui em coisa diferente, que é o céu para mim. Eu não tenho esse direito. Então, a minha conduta tem que ser diferente. Se você faz um teste, Denise. Esse ano é a primeira vez que eu falo certo o nome, né? Denise, faz um teste. Você chega aqui na quinta-feira que vem ou no sábado, pega uma cadeira, senta ali no pátio, começa a chorar. Vai chorar de sair lágrimas. Poucas pessoas vão chegar perto de você, vão te dar um abraço. Mas a grande maioria vai querer saber o que foi. Mesmo na dúvida se pode ajudar ou não. Mas a primeira opção é o abraço, é o acolhimento, é o aconchego. Caso não lembremos, a doutrina espírita é uma doutrina do consolador prometido e não do fofoqueiro prometido. Então, nós estamos aqui para um ajudar o outro, um caminhar em direção do outro, para que ambos deem a mão. O Carlinho e o Aloysio cantam ali. O Alex não canta mais, né, Alex? Você não canta mais, né? Agora você trabalha no passe, né, Alex? Ele já está consciente disso. Mas não é porque eles estão ali cantando que eu tenho que desrespeitar eles conversando em voz alta aqui dentro. Sabe qual a finalidade deles cantarem ali? Nos harmonizar. E aí eu chego aqui em cima, aí, Gabriel, poxa, como é que foi lá, cara? Passou... Não, mas a reunião já começou. Não, estão só cantando. A gente menospreza a tarefa do outro, achando que nós temos todas as possibilidades. Então, gente, como já acabou o tempo ali, ela ficou falando, o livro Conduta Espírita não é uma regra inflexível como devemos agir. É uma orientação do que devemos fazer. Mas Jesus fala assim para nós: vá, proceda como entender, mas irás receber
como fizer por merecer. É a lei de causa e efeito. Porque quando retornarmos para a espiritualidade, a gente não vai poder falar, isso daí eu nunca ouvi, que eu tinha que chegar lá e tinha que ser fraterno. O mestre fala, quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Graças a Deus. Obrigada, Evaldo, pela explanação em relação às condutas